queridos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3 e 7. Que bom que você veio nessa noite, na casa do Senhor, culto abençoado, cooperação dos nossos jovens, grupo discipulado, depois de um café maravilhoso, momento de comunhão, e já sentimos a presença do Espírito Santo aqui, glórias a Deus. Apocalipse 3 e 7 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: E isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podeis assentar, queridos. Uma mensagem sugestiva a todos nós. A sexta carta escrita às 7 igrejas da Ásia. Em novembro do ano passado, tive o privilégio de passar nessa localidade onde estava a igreja de Filadélfia. Uma grande experiência. Embora não tenha mais as ruínas dos locais onde eram feitos os cultos na época da escritura desta carta, mas existem ruínas de igrejas posteriores, o qual lemos ali o texto, nos alegramos e vimos como o Senhor abençoou esta igreja, que é uma das igrejas que não recebe uma repreensão direta do Senhor, mas recebe elogios e uma palavra de incentivo, de continuação. E eu quero destacar nessa leitura pelo menos 3 grandes bênçãos que o Senhor promete à igreja em Filadélfia, ou à igreja de Filadélfia, e também se aplica a nós no dia de hoje, a mim e a você. E que nós possamos até o final dessa reflexão também tomar posse dessas bênçãos, com convicção, crer nas bênçãos que o Senhor propõe e aplicar nas nossas vidas. 3 grandes bênçãos de uma igreja fiel, que aplica-se a um crente fiel, a eu e a você. Precisamos ser fiéis ao Senhor. É uma recomendação que nós não podemos deixar de lado. Quando está sendo escrita a carta, já tem a apresentação de quem está prometendo estas bênçãos, para que não haja dúvida de que não é algo humano, não é algo fabricado pelos homens, mas é algo do próprio Deus. A autoridade da carta está explícita, então nós temos esta convicção, esta confiança para descansarmos do Senhor, no Senhor, porque Ele cuida de nós. Deus é quem nos guarda. Nós precisamos depender dEle e viver confiando nas promessas dEle. Quando nós lemos este texto, a primeira grande promessa ou grande bênção que eu posso destacar aqui, é o versículo de número 8, que fala de uma porta aberta. Diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. A maior oportunidade que nós temos, uma grande porta aberta. Talvez aqui no nosso meio, nesta noite, exista alguém que ainda não entrou pela porta da salvação. Esta porta está aberta e ninguém pode fechar. Hoje é noite oportuna para entrar pela porta da salvação,
Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus verteu o seu sangue, rasgou o véu que separava, e agora nós temos livre acesso, temos uma porta para entrarmos pelo caminho. Talvez, se você se afastou dos caminhos do Senhor, até virou as costas para o Evangelho e para Deus, saiba que a porta continua aberta, e há lugar para todos nós no céu. É a porta do céu que foi escancarada para toda pessoa que aceitar o sacrifício, entender que Jesus morreu na cruz por nossos pecados e entrar pela porta da salvação. Há uma porta aberta nesta noite. Mas talvez muitos de nós, talvez a maioria, já entramos pela porta da salvação. Então nós aplicamos para a igreja, como é a igreja fiel de Filadélfia. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem também uma grande porta aberta, que é a porta do serviço cristão. É a porta que nós precisamos entrar. Portas abertas representam oportunidades divinas para a nossa vida. E nós temos oportunidades todos os dias. Ao abrir os nossos olhos, precisamos ter na nossa mente bem claro que há uma porta aberta para nós fazermos a vontade do Senhor naquele dia. Há uma porta para a evangelização, ainda está aberta. A Bíblia nos instrui a trabalharmos enquanto é tempo. Então essa palavra se aplica a eu e a você que já somos crentes, que já somos salvos, e temos uma grande porta para anunciar o Evangelho. Há lugares em que esta porta já está se fechando, e eles precisam usar subterfúgios para poder evangelizar. Não é algo mais tão aberto, tão escancarado quanto é aqui para nós, na cidade de Joinville, no nosso país. A porta da evangelização para anunciar o Evangelho do Senhor. Há uma porta aberta para a nossa igreja para um avanço espiritual, buscar dons espirituais, dons ministeriais, dons do serviço para o crescimento e administração da igreja. Esta porta está aberta para mim e para você. Você que é jovem, solteiro ainda, busque dons espirituais, busque se envolver nas portas que o Senhor abre, que não estão fechadas. O ministério é para toda a igreja, o ministério do serviço, da diaconia. Os dons ministeriais estão lá em Efésios, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, doutores. Está aberto. Entre pela porta que o Senhor deixa aberto para todos nós. Às vezes pensamos que são para pessoas específicas e cruzamos os braços e ignoramos portas que o Senhor tem aberto e tem falado para nós através de mensagens, através de pregações, através do testemunho interior. Mas eu e você precisamos entrar pela porta que está aberta. Quando você acordar amanhã pela manhã, segunda pela manhã, lembre-se, hoje o Senhor tem uma porta de evangelização aberta para que eu possa entrar por ela, para que eu possa ganhar alguém para o Senhor. Lembre-se que há uma porta aberta para uma bênção espiritual sobre a sua vida. Então, naquele dia, seja amanhã, domingo, seja segunda-feira pela manhã, ore e diga: Senhor, enche-me do teu Espírito. Eu quero ser usado nas tuas mãos. Concede-me dons espirituais, porque esta porta está escancarada, a porta para um avivamento pessoal e uma autoridade extraordinária que não vem da nossa parte humana, mas vem do próprio céu. Esta porta está aberta para todos nós. Há uma porta para transformação em meio à crise. Talvez você esteja passando por momentos turbulentos, e quando as nuvens nos cercam, parece que não enxergamos mais o sol. Às vezes, em alguma viagem, você pode ter tido a experiência de ver somente nuvens ao redor, mas o avião passa no meio, porque o sol está adiante, passa no meio da crise, há uma oportunidade para passar. Talvez você não veja a saída para uma situação, turbilhão de preocupações, de angústias, de dúvidas na sua mente. Peça ajuda para que o Senhor faça você enxergar a porta que está aberta, para que você passe por ela e fique tranquilo.
O moço de Eliseu, ele abriu a janela e ele olhou e tinha os exércitos inimigos ao redor, e ele se desesperou. E Eliseu simplesmente foi lá e disse: Senhor, abre os olhos do moço. Talvez você não esteja enxergando a porta que Deus tem para você, uma porta para cumprir os desígnios dele na sua vida. Entre por essa porta. Talvez precisa orar e dizer: Senhor, abre meus olhos, me ajuda a enxergar e a entender o processo. Me ajuda, Senhor, a não ficar parado e não perder a oportunidade que o Senhor tem dado para evangelizar, para ser cheio dos dons, para vencer a tempestade, para ser transformado e moldado pelo Senhor. Há uma grande porta aberta nesta noite e nós precisamos entrar por ela, não ignorar. Por vezes nós batemos em muitas portas que estão fechadas ao nosso redor, de oportunidades humanas, de indicações ou influências que nós achamos que são corretas, mas às vezes essas portas estão fechadas porque não são a vontade do Senhor. Procure a porta que está aberta e aberta por Deus, sem forçar, sem ignorar, mas entrar pelo caminho, e assim as bênçãos continuam. O Senhor então falou à igreja em Filadélfia que ele tinha uma grande porta aberta, que ninguém poderia fechar. Não se preocupe em pensar que alguém tomou o seu lugar. Talvez aqui dentro da igreja, em alguma situação ou circunstância, num departamento, talvez mesmo lá na empresa, no seu lugar de trabalho, talvez até numa questão de relacionamento, alguém tomou a minha oportunidade, alguém tomou aquilo que era meu. Não, a porta que Deus abre ninguém pode fechar, fica tranquilo, o que é teu, o Senhor está zelando, está guardando, mas continua alinhado com Ele, senão não vai identificar a porta. Nós somos cegos naturalmente, humanamente, é somente com a visão espiritual que nós enxergamos a porta aberta para todos nós. Então, vamos entrar pelo caminho correto, pela porta que o Senhor já tem aberto, para termos acesso àquilo que o Senhor preparou para nós. Repito, se você ainda não entrou pela porta da salvação, hoje é dia oportuno para entrar pela porta que é o símbolo da porta do céu. Aleluia. Quantos aqui já confessaram o Senhor como único e suficiente Salvador? Já aceitaram a Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas há mais duas, pelo menos duas bênçãos que o Senhor promete à sua igreja, que eu vou destacar aqui. Ele diz no versículo de número 9: farei que venham e adorem prostrados aos teus pés. No finalzinho ele diz assim: e saibam que eu te amo. Aleluia. Primeira bênção, a maior oportunidade, uma porta aberta. Segunda bênção, a maior declaração de Deus para nós: eu te amo. Você ainda acredita e sente o amor de Deus pela sua vida? Mesmo nos momentos de angústia e de dificuldade, saiba que Ele te ama. E Ele chama para perto, para estar junto dEle, para desfrutar do seu amor e viver uma vida frutífera, de regozijo, de novidade de vida. Saiba que eu te amo. Esta igreja que recebia esta carta era uma igreja pequena, numa localidade pequena, que tinha perseguições, que tinha afrontas, tinha pouca força, mas era fiel ao Senhor. Talvez você se considere alguém de pouca força. Pastor, eu não tenho muita expressividade, sou limitado, tenho as minhas falhas. Mas busque ser fiel ao Senhor, porque o amor dele para conosco é incomparável. E nós apenas retribuímos a este amor no nosso dia a dia, ao cultuar, ao contribuir, ao adorar a Deus no culto, em casa, onde quer que estejamos. Ele nos ama. Existe maior alegria que essa, saber que o Senhor nos ama. Não sei se na atividade, na correria do dia a dia, você já parou para pensar no amor de Deus. E você ficaria o dia todo tentando imaginar, tentando comparar. O versículo-chave da Bíblia fala que é
tal maneira, não tinha uma palavra para expressar. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não tem palavra que consiga medir, expressar a grandiosidade deste amor. Seja cheio, seja envolvido com o amor de Deus. E isto resulta numa vida de felicidade plena e também de frutificação no centro da vontade do Senhor. Cristo está declarando publicamente o quanto Ele ama a igreja em Filadélfia, aquele povo fiel, diante daqueles que a desprezavam. Ora, havia outras cidades ali muito mais desenvolvidas, com muito mais riqueza monetária, financeira, muito mais miscigenação de povos, conquistas filosóficas, erudição. Mas o Senhor está dizendo: saiba que eu te amo. A fidelidade não passa em branco, o Senhor está observando, e o amor de Deus é segurança. Há um versículo que diz, 1 João 4,18, que o amor de Deus lança fora todo medo. Ontem estava refletindo, enquanto lia o texto, e falava para os casais sobre o temor do Senhor. E temor é diferente de medo. Temor é aquela reverência, aquele desejo de estar próximo para adorar, para venerar. Não é medo. O amor que nós sentimos nos leva a nos aproximarmos do Senhor. Assim como a criança que ele quer chegar e abraçar o seu pai, a sua mãe, ele quer sentir o afago, o colo, porque ele não tem medo. Ele sabe que o amor é genuíno, é verdadeiro. Assim nós devemos nos aproximar de Deus, sabendo que Ele nos ama. Todo medo lança fora. Mas eu errei, pastor. Venha para o abraço do Senhor. Mas eu cometi um deslize essa semana. Mas venha para os pés da cruz, que Ele está reafirmando que Ele te ama. Ele quer perdoar, curar as feridas, dar um banho de graça e levar para o céu, para viver eternamente com Ele. O Senhor te ama. Quem confia no amor de Deus, ele pode andar com ousadia e descanso. Vai em frente, sem temer, porque o inimigo é inferior, não tem força. E porque o Deus que nos ama, que tem poder, não vai punir. O Senhor não está à procura de pequenas falhas para lançar alguém no inferno. Pelo contrário, Ele está provendo saída, provendo salvação, provendo portas e oportunidades para reafirmar o seu amor e demonstrar que Ele nos quer junto dEle. Você sente esse amor nesta noite? Talvez no final podemos orar juntos e você pode orar e dizer: Senhor, me ajuda a sentir verdadeiramente o Teu abraço. Parece que estou tão longe, parece que as coisas estão mortas, está tudo duro como concreto, não consigo sentir. Mas o Senhor começa a aquecer o coração, e você sente o amor, e muitas vezes, ou invariavelmente, vai acabar se derramando em lágrimas, sentindo o amor do Senhor. Muitos crentes vivem crendo no poder de Deus, num Deus de justiça e juízo, mas esquecem de desfrutar do amor do Senhor. Ele nos ama. Vamos permanecer fiéis porque Ele nos ama. Então, a maior porta aberta, a maior declaração de Deus. E terceiro, a maior promessa. Qual é esta promessa? Vai mais para o finalzinho dos versículos que nós lemos. Capítulo 3, versículo 11, diz assim: eis que venho sem demora. Aleluia. Quantos aguardam esta vinda ansiosamente? Pode ser hoje, pode ser em um momento de um culto como este, pode ser no momento que nós estamos em casa, no trabalho. A qualquer momento Ele pode nos chamar, porque Ele prometeu que vem nos buscar, e esta promessa é fiel. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, virei outra vez para vos buscar. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ele prometeu que há lugar para eu e para você irmos junto com Ele e vivermos eternamente na glória. A maior promessa que o cristão tem, é a esperança de todos os dias, é que Ele voltará para nos buscar.
Como eu falei antes, o amor lança fora todo medo. Então esta promessa de retorno não é para nós temermos, de medo, ficarmos com medo, mas é para nós nos alegrarmos, pensarmos no encontro da igreja, da noiva com o seu noivo, no momento que estaremos reconciliados com Cristo para viver eternamente. É uma esperança bendita do cristão, que nós não podemos esquecer, não podemos perder de vista. E as coisas deste mundo às vezes nos fazem esquecer as correrias, as notícias, as preocupações, guerras, notícias econômicas, problemas do nosso dia a dia, lá no trabalho, na faculdade, na escola, no relacionamento, dentro de casa, entre queridos que sofrem ou partem. Nada disso deve nos fazer esquecer da promessa de retorno, da promessa do arrebatamento. A terceira grande bênção é a maior promessa que nós temos. Eis que venho sem demora. É o nosso combustível para viver em santidade, para viver em adoração, para estarmos aqui neste culto, nesta noite. Permanecemos fiéis na presença do Senhor, porque Ele nos ama e Ele vem nos buscar. Ele voltará. Esta é a recompensa para os fiéis. E prometendo que viria, Ele já reforça dizendo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos andar corretamente. Vamos seguir os seus preceitos, para não perdermos o galardão ou a coroa. Como está a nossa conduta diária? Como está a nossa vida de fidelidade ao Senhor? A fidelidade será recompensada com honra celestial, os galardões, que é impossível nós calcularmos ou mensurarmos, só sabemos que será maravilhoso. Isso temos plena convicção. Se a cidade, quando o profeta tenta descrever, já é maravilhosa, não conseguimos descrever e entender com a nossa limitação humana. Mesmo usando inteligência artificial, não consegue desenhar como será o céu, como são os anjos. Só sei que será maravilhoso. Esta certeza eu tenho. Você tem também? O céu é lindo e nós vamos para lá. E nada neste mundo pode nos separar do amor do Senhor. Nada pode nos impedir de chegar lá. Tome junto comigo esta decisão e diga: em nome de Jesus, nada nesta terra vai me impedir de receber esta promessa do retorno. Nada vai me fazer ficar surdo perante o soar das trombetas. Eu quero todos os dias o Espírito Santo fluindo no meu coração. Eu quero todos os dias desfrutar da comunhão com o Senhor. Eu quero todos os dias caminhar em direção às ruas de ouro. Todos os dias. O apóstolo chega nesta conclusão e ele começa a escrever: nada nos separará do amor de Cristo. E ele cita tantas coisas que ele imagina para dizer que tudo isso é insignificante, perto da promessa e a convicção que ele tinha de onde ele estava indo. Em determinado momento ele diz: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. É a convicção do cristão. Nós não vivemos como perdedores, nós vivemos como servos de Deus, confiantes e vitoriosos, sabendo em quem nós temos crido. A nossa confiança está nele, não porque nós somos qualquer coisa, não porque temos mérito qualquer, mas porque Ele prometeu que vem nos buscar, e aquele que vencer farei coluna no templo do meu Deus. Escreverei o meu nome, o nome da cidade do meu Deus, Nova Jerusalém. Isso é o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Essa é a recompensa para os fiéis. Nós vivemos com os nossos olhos fixos no céu, mas sabemos que estamos na terra e precisamos desenvolver as nossas atividades do dia a dia, sempre glorificando ao Senhor, sempre exaltando ao Senhor. A volta de Cristo é o centro da nossa expectativa, é o motivo da nossa vivência diária em separação com o mundanismo, mas inseridos no mundo.
Mas aqui, após a leitura desta carta, a sexta carta às igrejas da Ásia Menor, ou da Anatólia, que agora é a atual Turquia, nessa sexta carta entendemos 3 grandes bênçãos. E eu quero convidar todos a ficarem em pé, para nós fazermos as orações. Primeiro falei da grande oportunidade que ninguém pode impedir. E nós vamos orar por este propósito. Há uma porta aberta. Talvez você não esteja enxergando. Corre aqui na frente, nós vamos orar para que o Senhor abra os teus olhos e você enxergue a porta que você deve entrar. Se alguém ainda não entrou pela porta da salvação, há um convite nesta noite para entrar pela porta que salva do inferno, dos delitos e pecados, e faz uma nova trajetória em direção ao céu. Há uma porta aberta. Vamos orar para podermos entrar por esta porta. Você talvez está numa encruzilhada de decisões e precisa um direcionamento. Eu não sei, pastor, para onde devo andar? Depois de uma direção do Senhor, você terá convicção para entrar pela porta correta e seguir glorificando ao Senhor, convicto da chamada e de quem tem preparado. Pode vir à frente. A oportunidade que ninguém pode impedir. Segunda oração, para que nós possamos sentir o amor de Deus. Assim como ele declarou para a igreja em Filadélfia, ou de Filadélfia, ele fala para nós hoje: eu te amo. Talvez você esteja ouvindo isso e entra pelo ouvido e você até entende as palavras, mas não sente este amor. Eu quero orar para que você sinta nesta noite o amor de Deus sobre a sua vida e comece a enxergar nos mínimos detalhes. Certa feita eu estava orando e até reclamando sobre algumas coisas, e o Espírito Santo começou a me lembrar de situações ao longo da minha vida, livramentos desde a adolescência e infância, momentos que Ele demonstrou o seu cuidado para com a minha vida, e eu fui obrigado a me derramar em lágrimas e dizer: Senhor, obrigado. Como eu sou indigno, pecador, mas como eu sou reclamão, e o Senhor tem demonstrado cuidado e amor em todos os momentos da minha vida. Eu quero orar para que todos nós, você também sinta este amor na sua vida todos os dias, mesmo quando vierem as lutas, as angústias, o desejo de chorar pelos sentimentos, agruras da vida, que você sinta o amor de Deus na sua vida. E a terceira oração, vamos orar todos pela volta de Cristo, para que nenhum dos nossos irmãos se encontre desatento, para que nenhum fique desapercebido, despreparado, com os ouvidos cerrados para ouvir o soar das trombetas. Nós já oramos uma oração aqui junto com o pastor Juari, no meio da oração da corrente, para que este templo esteja cheio de jovens. Talvez você lembre de alguém nesta noite que estava aqui e se afastou. E na nossa concepção é provável que essa pessoa não escute o soar da trombeta. Será que pesará sobre mim a responsabilidade de ter lembrado dele e não ter orado, não ter ligado, não ter trazido para a igreja? Vamos orar por estas pessoas nesta noite. Se você lembrar de alguém e quiser representá-lo, pode chegar à frente. Nós vamos orar por este irmão, por esta irmã que está longe e está esquecendo que o Senhor vem sem demora. Não é algo para daqui 100, 50, 20 anos, é algo imediato. Precisamos estar preparados todos os dias para não perder, porque só o Senhor sabe o momento para nos chamar daqui, que cessará a nossa existência, quando será o último fôlego de vida. Quantas pessoas na tenra idade, cheios de saúde, e o Senhor chamou, chegou o momento, foram com o Senhor. Que nós estejamos todos preparados. Aleluia. Nós vamos orar nesta hora. Se mais alguém desejar vir à frente, nós vamos orar junto com os pastores.
Feche os olhos, você que está nos bancos, estenda as mãos para cá, feche os olhos e vamos orar. Senhor, Teu Espírito Santo, a presença é real neste ambiente. Queremos, Senhor, viver, experimentar a convicção das Tuas promessas, das Tuas bênçãos na nossa vida. Senhor, ajuda-nos a enxergar a porta que Tens aberto e não podemos perder a oportunidade de entrar por ela, a porta da evangelização. Oh, meu Deus, como nós temos deixado passar oportunidades, como temos perdido, Senhor, a chance de ganhar mais uma alma, de falar do Teu amor para alguém que está ao nosso lado. Ajuda-nos a entender aonde o Senhor tem nos colocado para ganharmos alguém, para evangelizarmos. Senhor, a porta para sermos usados com dons espirituais e frutificarmos o fruto do Espírito. Que não venhamos perder oportunidade, Senhor, de estar diante dos Teus pés, prostrados, para receber do alto a unção, o renovo, a autoridade espiritual, o dom espiritual, ministerial de serviço. Que todos possamos sentir o Teu amor sobre nós, em nossas vidas, em nosso coração, ter plena convicção, mesmo quando o inimigo vier nos acusar, vier tentar lançar em nosso rosto as falhas, os deslizes, os pecados, que nós possamos ter a confiança renovada de que o Teu amor cobre uma multidão de pecados e somos lavados e remidos no Teu sangue, mas assim reforçamos o compromisso de seguirmos uma vida santa, de bom testemunho, andando no caminho correto, de fidelidade, em direção aos céus que está preparado. Senhor, que ninguém dos Teus filhos aqui presentes, ou aqueles que são citados nas orações, que ninguém fique para trás no soar das trombetas do arrebatamento, mas que todos possamos subir para o céu juntamente contigo. Queremos estar eternamente na glória. Sabemos que este mundo não é o nosso lugar. Nós queremos ir para junto de Ti. Maranata, vem buscar a Tua igreja, Senhor. Obrigado por este momento tão especial do fluir do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelos irmãos aqui à frente, aqueles que nos acompanham, Senhor, sejam abençoados também.